O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast chamado Sinto que Lá Vem História. Esse é um podcast do LIVE, programa socioemocional que está presente em mais de 500 escolas no Brasil. E a gente está muito feliz de estar aqui de novo. A gente tem ficado muito feliz com a repercussão da gente poder trazer tantos temas relevantes e angústias das famílias para dentro dessa conversa. Eu sou Joana London, estou com a minha parceira Renata Ishida. E Rê, conta um pouco pra gente do que a gente vai falar mais hoje. É muito legal, assim, a gente poder ter a oportunidade de falar de alguns temas, né, Jô? E de poder voltar de uma outra forma para poder se aprofundar. Esse é um tema que a gente tem feito questão de olhar de perto, de se aproximar com seriedade, que é a questão da emergência climática, das mudanças climáticas e como isso pode aparecer e deve aparecer nas escolas e na conversa nas famílias, né? Na casa de muitas pessoas. E como é que a gente se compromete com isso? Não é um assunto tão óbvio assim, né? E muitas vezes a gente quis evitar, mas qual que é o nosso compromisso em relação a isso? E a gente vai ver aqui na conversa que esse assunto tem total entrelaçamento com a educação socioemocional também. De como a gente ouve o outro, como a gente colabora com o outro e com o nosso mundo. Então, para esse papo acontecer, Jojo vai apresentar uma convidada bem especial e que tem muito conteúdo para contribuir com essa conversa. A gente pensou muito quem ia estar aqui com a gente no dia de hoje, porque a gente queria alguém que tivesse muito essa relação, tanto com a escola, né, quanto com essa infância e adolescência, e pudesse dialogar muito com as famílias. Então, hoje a gente tem aqui Aleluia Eringer. A gente está muito feliz com a sua presença. A gente já teve algumas trocas aí ao longo da nossa trajetória. A Aleluia é diretora de ASG, ou seja, Ambiental, Social e Governança, no Colégio Santo Agostinho de Minas Gerais. Então, prazer, Aleluia, por estar aqui com a gente. A gente gosta também de te apresentar, não só quem você é, né? A gente brinca o CNPJ, né? Mas também quem você foi enquanto aluna, né? Para trazer essa proximidade, essa relação de que a gente teve essa história e o quanto essa história remete quem a gente é hoje, né? Então, a nossa convidada hoje, ela foi a filha caçula de 12 irmãos. Eu fiquei chocada, preciso saber mais sobre isso. Então, imagina, né, que ela nasceu ali na década dos anos de 60 e teve uma infância mediada, né, por outros irmãos mais velhos, né? E ela conseguiu acompanhar um pouco essa efervescência cultural, política. A gente quer saber o que é essa relação também desse tempo que você viveu tem a ver com as escolhas que você fez. Mas é curioso porque você também trouxe, quando a gente pediu para você descrever um pouco, o quanto esse seu nome, que, né, tem uma peculiaridade aí, te fez sofrer, né, na sua trajetória escolar, né, e o quanto ele te trouxe algumas memórias muito traumáticas e foi só ali na adolescência que você conseguiu se reaver com esse nome. Também conseguiu se reaver com a relação com a educação, porque a escola te remetia a esse lugar doloroso e violento. E hoje você está aqui, né, como educadora. Então, antes da gente começar o nosso papo, conta um pouco de você, dá um oi para todo mundo. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que as pessoas deram play. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acredito muito no trabalho que o LIVE faz. Eu tenho uma admiração pela seriedade com que vocês conduzem isso. Então, para mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa história aí com vocês. Eu digo que eu nunca saí da escola, né? A minha geração, eu nasci em 62, ela ia para a escola pública, quando completava 7 anos. O jardim de infância era só para quem tinha algum dinheiro para pagar particular, porque os jardins de infância municipais eram poucos. Então, eu fui para o grupo escolar Afonso Pena, em Belo Horizonte, cidade onde eu nasci, e ali eu me dei conta que eu era diferente. No momento em que a diretora, lá do alto, né,
estava fazendo a composição da turma e, ao dizer aleluia, o pátio todo que estava com os alunos novatos, né, que estavam ingressando naquele ano, mas seus familiares, assim, eu lembro de uma grande gargalhada ou de todo mundo olhando para saber quem chamava aleluia. E eu tive, então, que atravessar o pátio, subir a escada, e ali foi a minha introdução, o meu batismo de sangue na escola. Então, eu nunca tinha vivido essa experiência de tamanho estranhamento. Então, eu passei o grupo escolar e parte da minha adolescência sendo, em todo momento que falava aleluia, voltava aquele gatilho, aquela história. Isso me fez ser uma pessoa muito tímida e viver a escola na sua margem. Eu vivia a escola com os excluídos. E é daí que eu fui avançando, e quando eu me dei conta, né, que se era difícil chamar aleluia, o mais difícil era ser aleluia, aí logo ali aos 19 anos eu já comecei a trabalhar como professora, e é interessante que minha primeira graduação foi em educação física, porque foi a única professora nesse período que me fez ter um momento de alegria na escola, porque o que eu lembro dos adultos era de total alienação, de nenhuma percepção de um sofrimento, de nenhuma percepção de uma exclusão que estava acontecendo ali e que era naturalizado. Eu me aposentei como professora de educação física, mas eu logo fui para o mestrado e doutorado em educação. E acho que ali, com essa minha experiência, né, não só como uma aluna que sofreu essa exclusão, mas uma caçula que tinha 11 irmãos acima de mim, que eu vi como eles educaram seus filhos, a minha experiência como mãe, que educou 2 filhos, e 41 anos dentro da escola, vendo gerações chegando e saindo, tudo isso me constituiu. E eu nunca larguei aquela menina aleluia, né, para trás. Eu sempre enxerguei nos meus alunos, com quem eu estava lidando, essa criança que poderia estar num local de vulnerabilidade. E assim, para a gente ir costurando um pouco com a nossa temática que a gente anunciou, o que foi nesse campo da educação que a gente agora está conhecendo melhor e vendo que fez parte da sua vida toda? Como é que foi chegar nesse tema da questão climática, assim, né, do meio ambiente? E o que você acha também, já para adicionar mais um pontinho aí, qual que você acha que é o papel da criança e do adolescente nesse tema? Eu considero que é necessário, quando você pensa em bem comum, então quando você fala de casa comum, quando você pensa de justiça climática, tudo isso tem a ver com compaixão, de certa forma. Tudo isso tem a ver com você não ter uma postura em si mesmada e você olhar para o outro, para fora. Então, eu comecei olhando, né, sobre os impactos que tinha. Primeiro, eu acho que do impacto social, né? Eu aprendi com meu pai e com minha mãe a olhar para os caídos no caminho. Então, quando eu andava com meu pai, muitas vezes, se tinha alguém caído, ele parava, ele ajoelhava e ele conversava com essa pessoa. Então, isso me ensinou a empatia social. Então, aí eu fui estendendo para uma questão também ambiental. A minha primeira infância, até ali os 9 anos, eu morei num lugar que chama Mata das Borboletas. Existe até hoje em Belo Horizonte. Então, essa experiência com a natureza, que eu sou natureza, né? Vocês são natureza, tudo aqui é natureza, mas quando eu falo essa questão rústica da terra, dos animais, eu acho que isso criou em mim um vínculo afetivo com isso. Então, eu acho isso importante. E, tardiamente, eu incluí a questão dos animais também, que era fora do meu raio de compaixão. Então, eu acho que cuidar do meu resíduo, né, que foi talvez a porta de entrada nessa caminhada, e eu, como educadora, eu não sou climatologista, eu não sou bióloga, eu não sou, né, mas como educadora, como que eu abordo esse tema
e como que eu vou aprofundando para dar uma tradução para aquilo que é escola, né? Eu considero que a criança e o adolescente, eu poderia falar criança e jovem, ou então falar o filhote, ele está numa condição de vítima e de esperança. Vítima no sentido de que ele não pediu para nascer e não pediu para estar nesse planeta que ele herdou. E nesse Exato, tempo ele também, herdou, né? exatamente, é uma Logo herança na aqui, minha né? vez. Herança complicada. Exatamente, nesse tempo. Então, e também ele é vítima porque até hoje, em maio de 2024, os adultos não elaboraram isso que já tem mais de 60 anos que a ciência traz e não criaram condições para ele entender o local que ele vive, a casa que ele vive. E como esperança, porque da criança vem a voz não rouca, vem a vontade de lutar. Então, a criança e o jovem é nossa esperança, porque a mudança de hábitos, a mentalidade, ela pode vir com eles. Pode vir com eles e pode nos ajudar nessa mudança radical que a gente precisa fazer. Aí, Luiz, você falou uma coisa que ficou reverberando em mim, até recentemente escrevi sobre isso, assim, que eu acho que parte dessa ideia da gente não se entender como fora da natureza, né? E é o principal conceito, né? Se a gente se entender como parte, já é um caminho longo, né? Que hoje a gente está muito desconectado, né? A gente se vê como os seres humanos e até num lugar de superioridade ao que é a natureza, né? E se a gente não se responsabilizar por ela, né? Assim, ambos sofrerão, Sim. Né? Já estão sofrendo, mas sofrerão ainda mais. Olha aí o gancho da educação socioemocional, Exatamente. Né? Porque se a gente, muitas vezes, quando a gente exercita, e o Liv trabalha muito isso, né? A questão da empatia é para a gente entender que nas nossas diferenças a gente precisa tentar fazer o exercício de compreensão, de compaixão, de escuta, né? E muitas vezes o que acontece, inclusive entre as pessoas, é eu só escutar quem é mais parecido comigo, né? E aí imagina quando a gente entra num grau de homem pra cá e natureza, estou fazendo entre aspas com os dedos aqui, pra lá, né? A escuta fica mais difícil ainda, né? Não, a gente não exercitou isso, né, ao longo da nossa vida, assim. Eu fiquei curiosa, assim, entrando nesse mundo da educação e do jovem e da criança, que eu acho que é isso. Como que a gente aborda esse tema, assim, hoje, dentro dessa sua experiência do que você tem feito? E, assim, tem idade, né? Com que idade a gente começa a falar sobre esse tema? O que a gente aborda? Tem temas que a gente não tem que abordar? Tudo que entra para dentro da escola, aqui eu estou falando da educação formal, tá? Depois eu falo da educação informal. Tudo que entra para dentro da escola precisa de um trato pedagógico. Sim. Ou então tem aqui uma outra expressão que é muito própria na escola, quando você fala de transposição didática. Certo? Então, aquilo que é conhecimento que você precisa ter para ser um bom professor, aquilo que você estudou na graduação, na pós-graduação, que você leu nos livros complicados, não necessariamente é isso que vem de forma bruta para a criança ou para o jovem. É mais ou menos a ideia da vacina. Eu não vou inocular na pessoa o vírus ativo, né? Eu coloco uma parte inativa, porque o corpo vai entender que ele precisa reagir. Então, quando eu falo de crianças e de adolescentes, eu não trago o peso de uma vez e jogo nas costas deles. Porque, voltando lá aquilo que eu falei lá da mata das borboletas, né? Como? Quanto mais nova é a criança, maior o número de experiências que você deve proporcionar com o belo, com aquilo que é, com o bonito. Então, a relação dela tem que ser com o rio sadio, com o oceano, né? Com os peixes da forma, com o pH correto, com a floresta bem composta, dos animais, da forma como eles vivem. Então, essa é a experiência
quanto menor é a criança, porque ela precisa criar um vínculo afetivo e ela precisa criar memória para que, ao crescer, ela vai estranhando o rio poluído, o animal escravizado, a montanha escapada, comida, né? Então, esse como eu preciso entender que vamos pegar um educador, uma professora de 4º ano do fundamental, ela tem que entender que ela não tem que despejar no 4º ano todo o conteúdo que ela imagina que sabendo que esse menino, essa criança vai para o 5º, para o 6º, para o 7º, ela vai, ou seja, tem uma trajetória que vai dar tempo para isso, que vai dar tempo. Então, o que está no alcance dessa criança? Então, por isso que eu falo como? Sempre partindo da realidade próxima a ela. Sempre partindo da minha própria escola, do meu quarto, da minha casa. Então, eu parto do que está mais próximo de mim, porque se eu trago para a criança a mortandade das focas na Dinamarca, eu aumento a angústia dela porque está longe. Então, como que eu faço para diminuir essa angústia ambiental? É quando ela consegue, nas pequenas coisas, agir. Eu diminuindo esse estado de impotência que ela tem diante dessa coisa grandiosa que é opressora e sufocante. Então, está acontecendo algo com o planeta e eu não consigo agir. Então, quando ela entende que o copinho dela de plástico, ela pode reciclar, então ali, na sala de aula, né, quando ela entende que uma campanha que a escola faz de diminuir os descartáveis, quando ela vai aprendendo ali aos poucos, isso faz com que ela se sinta parte de uma mudança. Então, trazer... Porque é diferente, por isso que eu falo, tem idade? Tem idade. Porque um estudante do ensino médio, por exemplo, ele já começa a pensar em intervenções e ele pode começar a pensar no seu entorno, né, pensar de forma mais globalizada. Agora, com a criança, vem nessas pílulas, né, e vem dessa forma que ela consegue absorver. Acho que é muito bacana, assim, isso que você traz de apresentar o belo para a criança, né? Acho que o La Rosa fala muito isso, né? Da beleza. Porque é ali também que vai fazer sentido eu querer cuidar do mundo, né? O mundo me interessa porque ele é bonito, né? Então, eu não vou cuidar do mundo porque é minha obrigação ou porque me colocaram essa responsabilidade, né? Você precisa porque é assim que tem que ser. Não, isso vai dando sentido para esse cuidado, né? Eu tenho interesse em cuidar desse mundo porque ele é bonito, porque ele me encanta, né? Então, acho que é muito bacana poder trazer isso como experiência para a criança. Mas que é muito duro, como a Jona estava falando, em espaços mais urbanos, e o Krenak fala isso, né? Da importância de ter uma fricção com a natureza, né? O quanto eu consigo ter uma experiência que ela é mais viva e orgânica e não só num lugar de... Eu tô lendo sobre, né? Discurso. Exatamente isso. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Você deu alguns exemplos de reciclagem e tudo mais, mas como é que a gente pode tentar trazer essa fricção que o Krenak tanto coloca, assim, né, de experiência com o mundo, que também acho que envolva os próprios educadores, né? Será que eles também não estão desencantados? O que será que esses educadores e educadoras também precisam viver, Sim. assim? Eu vou até retomar algo que na sua fala lá atrás, né? Porque quando a gente pensa essa ideia da natureza, de que nós somos natureza e que nós não somos, ela não é a nossa moldura e a gente não está acima, né? Fora, né? Porque é interessante que quando você observa os ecossistemas, na natureza o que você percebe são relações e não hierarquias. Só que toda a nossa ética, o nosso modo de pensar é antropocêntrico. Então, tudo é para nós, pensado por nós e para o nosso bel prazer. Então, nós somos seres artificiais. Nós já somos artificiais,
O Brasil deixou de ser rural para ser urbano na década de 60. Eu lembro que eu morava na tal da Mata das Borboletas, né, que hoje já sobrou pouco dessa mata, e eu lembro que eu ia para a cidade, para o centro de Belo Horizonte, e eu escutava os barulhos das máquinas, os prédios subindo, as ruas sendo asfaltadas. Então, o Brasil passa a ser urbano, e nesse movimento, e depois, mais tarde, a população mundial, nós distanciamos de tudo, a gente se descolou. Então, as pessoas não sabem de onde vem a comida delas, né? Elas não pisam no chão. Repare, criança, quando você solta uma criança aí qualquer, numa fazenda, no sítio e tal. Nossa, vê um bichinho, mata! Esse distanciamento da natureza vai criando também algo que a gente começa a não se encontrar. E coloca uma camada a mais, que essa última geração, né, aqui está na nossa escola, que já vem também de comunidades virtuais. Então, você agrava essa sensação. Eu trouxe até um trechinho, se vocês me permitem, que eu acho lindo o que o Yuval Noah Harari fala. Ele fala assim, que comunidades físicas têm uma profundidade que comunidades virtuais não são capazes de atingir, ao menos no futuro próximo. Pessoas separadas dos seus corpos, sentidos e entorno físico sentem-se alienadas e desorientadas. Humanos não são capazes de viver felizes se estiverem desconectados dos seus corpos. Se você não se sente em casa dentro do seu corpo, nunca se sentirá em casa dentro do mundo. Um passo crucial para a unificação do gênero humano é considerar que humanos têm corpos. Então, Perfeito. olha só, nós chegamos nesse estágio até assim, a desconexão total. Isso tem gerado, eu percebo pelos meus 41 anos dentro de escola, o quanto que você se depara com crianças e jovens que parece assim, que eles não estão olhando para nada. E aí vem o La Roça novamente, que é a questão da experiência. Porque nós tiramos dele as experiências que passam pelo corpo. Então, quais eram as doenças, né? Vocês devem ter pegado um pouquinho aí como milênios, né? Mas a minha geração pegou demais. Quais eram as doenças que a gente tinha? Era bicho de pé, era berne, furúnculo, dente quebrado, braço quebrado, né? Roxo na perna. O nosso corpo tinha as marcas da vida. Hoje, os corpos estão lisos, né? Porque as doenças estão na alma, estão no pensamento. Então, há o distanciamento do outro, né? Porque a gente acha que é conectado com todo mundo, mas não é. Né? A gente precisa pegar no outro. Nós não podemos esquecer que nós somos mamíferos. E a característica essencial dos mamíferos é a emoção. Então, você que vai ter um bebê em breve, né? A interação visual, verbal. Você consegue ler no corpo do outro um diálogo. A gente mexe com a sobrancelha. Seres humanos precisam disso. Então, numa tela, você nunca olha nos olhos do outro. Então, é muito triste quando você vê, eu ando bicicleta num parque lá em Belo Horizonte, e às vezes eu reparo, o trenzinho vai sair, tá? A criança, o pai e a mãe com o celular, e a criança olhando para o nada, não tem interação verbal. Sabe? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com a crise que nós estamos vivendo, porque ela é socioambiental. A partir do momento que eu não tenho conexão com o meu território, né? Eu não piso no chão, eu não tenho contato com o outro, eu vou virando um ser, assim, E você acha alienado. que é uma questão de medo, assim, como se a própria natureza, e a gente vê isso muito com os outros também, né? Eu tenho medo do outro, então eu também tenho medo da natureza, eu preciso me proteger dela, e aí eu vou me afastando cada vez mais. Porque deixa de ser familiar, né? Então, como a gente não observa a natureza, a gente não entende esses ciclos, a gente se descolou completamente, tudo aquilo ali me amedronta, né? E repare, a gente chega ao ponto de muitas escolas
emborrachar o chão. Ou seja, a vida não é emborrachada. O chão é duro. O chão tem quina. A vida tem quina. Então, como que eu vou criando uma artificialidade? Repare, quantas escolas, e aqui as escolas que estão me ouvindo, eu falo isso com muito amor e respeito, se a sua escola tem o que se chama de viveiro, que no meu modo de entender é um cativeiro, né? O que você ensina para essas crianças que estão ali? Que esse animal foi feito para que eu possa me entreter. E ele está ali para meu entretenimento, para eu me divertir. Eu estou ensinando pela instituição chamada escola que é legal o animal preso. Exato. Então, eu preciso entender que a escola, né? Aqui eu estou focando muito na escola, mas a família também, ela institui na sua forma de organização um discurso. Ela tem uma liturgia. Ela tem uma liturgia que você educa, dependendo de como que você usa. Então, reuniões todas com uma produção de resíduo com muito descartável, sem tratamento daquilo que se produz, com desperdício, com muita proliferação ali de papel. Então, essas coisas, a criança está ali mergulhada naquele ambiente, ela está observando. Mas aí depois eu falo sobre isso. A gente tem essa clássica ideia, assim, né, de que a criança aprende muito pelo exemplo, né? E aí a gente, às vezes, traz isso mais pela perspectiva das relações e, de novo, não esquecer que a nossa relação com a natureza também é uma relação que está sendo observada o tempo todo por ela, né? Então, a maneira como a gente se relaciona com a vida, né? Ela também é um exemplo para como essa criança aprende. Eu estava lendo recente, a gente comprou o livro mais recente do Krenak, e ele fala dessa ideia, né? De que a gente passou por muitos anos da vida pensando no desenvolvimento, né? E aí, para isso, a gente explorou muito a natureza de maneira absurda, né? Assim, pra gente chegar onde a gente tá hoje. E a provocação e o convite dele é justamente pra gente pensar nesse envolvimento, né? Assim, como que a gente se envolve mais nessa relação com o outro, que acho que é o que a gente vem levantando a bandeira com o socioemocional, e você mesmo trouxe essa ideia de que não é só ambiental, é socioambiental, porque a natureza também é o outro, né? Que a gente também precisa olhar, se envolver, se relacionar. E a sensação que eu tenho, e aí eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, é que as crianças e os adolescentes, eles estão mais atentos a isso do que os adultos, né? Graças acho que a Deus. A gente negou por muito tempo essa relação. Muitas vezes tem muita gente que ainda entende como mimimi, como exagero, né? Inclusive há uma discussão quando acontece essas catástrofes ambientais, se a gente chama de catástrofe, porque na verdade é um grande resultado, né, de tudo dessa nossa relação com o ambiente. Eu queria te ouvir, assim, como que você tem escutado essa ansiedade climática que tem chegado dos adolescentes, como que a gente faz para acolher, né, também no momento em que eles já têm mais consciência de onde a gente está, e isso gera uma ansiedade, né? Eles estão tendo acesso, né? Eles que eu falo assim, as crianças aí, os adolescentes, eles estão tendo acesso a algumas informações da pior forma possível. Sim. Porque a gente passou do tempo. Então, quando eu falo, eu gosto de frisar a minha idade, 62 anos, porque coincide com o lançamento do livro da Raquel Kerston, A Primavera Silenciosa, que foi um livro que teve uma repercussão internacional. Ela é até considerada a mãe do movimento ambiental no mundo. É claro que muito antes dela, outros profetas vieram. E aqui eu incluo os povos originários, né? Quando o Davi Copenau fala no livro dele, A Queda do Céu, que muito antes deles, ele se referindo aos brancos, né, virem com essas palavras de meio ambiente, ecologia, isso já estava entre nós. Então, aí ele fala, a ecologia somos nós, humanos, mas também o rio, os peixes. Então, ele vai descrevendo aquilo que é, de fato,
uma ecologia integral, né? Aquilo que não é separado de nós. Então, eu preciso fazer uma reverência aos povos originários, né, por conta da cosmovisão e essa de forma assim, muito brava com que eles defendem isso e que a gente se descolou. Acho que por isso que o futuro é ancestral, né, como diz o Krenar. Então, é a gente voltar para aquilo que, né, aprender com os que nos antecederam. Então, eu entrei nesse assunto, eu já me perdi aqui. A pergunta que você fez, Joana, só... Sobre a ansiedade climática. Ansiedade climática, exatamente. Então, aí eu estava dizendo que as nossas crianças e jovens entraram nessa da pior forma possível, né? Porque elas já entraram nessa conversa com as coisas acontecendo. Uhum. Então, se você, há um tempo atrás, você tinha condições de preparar, de conversar, nós negamos a ela esse conhecimento. E eu digo assim, eu não sei nem se foi intencional, sabe? Até hoje, os educadores, eles não têm uma formação, uma sensibilização para tratar desse assunto. Então, nós somos uma geração, quem hoje está atuando como educadores, como pais também, que nós não fomos formados. Existe uma expressão que é bem antiga, né, que é de alfabetização ecológica. Nós não fomos alfabetizados nesse sentido de saber o beabá dessas coisas. Porque, assim, a gente tirava, explorava, né? Hoje são 8 bilhões de gafanhotos comendo a terra, né? O Schopenhauer usa essa expressão, comedores de terra, né? E que todas as nossas relações são mediadas pela mercadoria. Então, tudo a gente precisa ter objeto, tudo a gente precisa dar presente, tudo eu preciso marcar de alguma forma. E a gente esquece que isso tem impacto na natureza, tem consumo de água, tem consumo de energia. Então, a gente não para pensar. Então, a gente tem o discurso da sustentabilidade e a gente não consegue agir. Então, hoje a criança, quando ela escuta e gera nela uma ansiedade, é muito também porque a forma como chega para ela é confusa. Porque os próprios adultos estão perdidos. Os próprios adultos não sabem como conduzir. Então, chega para elas de uma forma também, poxa, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu professor nunca tratou disso comigo, né? Então, isso aí também contribui com essa angústia ambiental, que, para mim, né, quando a gente fala assim, que a gente tem rebeldes sem causa, para mim não existe rebelde sem causa. Existe rebeldes que adultos não deram causas para eles. É o contrário. Compreendi, entendeu? perfeito. Então, porque é o seguinte, nós temos muitas bandeiras. Nós temos bandeira para todo mundo levantar. Então, o que dá essa sensação de vazio é de sentir incompetente, é de eu sentir que eu não sou útil em nada. Então, a criança de 5 anos que sobe no banquinho para lavar seu copo, ela se sente parte da comunidade, ela se sente parte da família. Então, essa implicação das crianças, seja nos próprios afazeres domésticos, mas também do cuidar do seu lixo, do cuidar do seu animal, de catar o cocô do cachorro lá na rua, sabe? De, assim, ir na praia, recolher o coco. É essa relação de que, tudo bem, eu vou deixar uma pegada, né? Uma pegada ecológica, mas que minha pegada seja mínima. Ensinar isso para a criança, né? E inseri-la nesse processo. Isso acalma. É que você faz parte de um todo. Então, você não tem que ser o salvador, né? Porque também aí, olha, esse olhar muito centrado no homem, o homem ou ele, né, é o destruidor, ou ele vai ser o salvador. E acho que isso é muita coisa para criança e muita coisa para qualquer pessoa, né? Então, assim, eu acho que tem você falando me fez pensar aqui o quanto essa ansiedade climática também não é uma ansiedade geral, do quanto a gente coloca de expectativa. Meu filho precisa ser
o melhor em matemática, português, o melhor empreendedor, o futuro da nação, o presidente do Brasil, ele precisa ser tudo, né? E aí, na verdade, aí fico pensando aqui também, o quanto se a gente pensasse o contrário, né? Porque muitas vezes é assim, vou proteger meu filho da natureza para ele não ter essa ansiedade climática, por exemplo. Mas, na verdade, seria o contrário. Aproximar a criança da natureza é a possibilidade, Envolver. talvez, de baixar a ansiedade, porque é lidar melhor com o tempo, com os processos, com o ciclo. Sim. Entender que eu não vou salvar tudo, que tem coisas que vão fazer parte ali daquele movimento. E aí vem a pergunta, assim, que eu acho que eu e Jô também queremos muito fazer para você, e eu sei que isso também tem feito parte da sua reflexão, que é como tem sido essa educação das famílias, né? De superproteção e talvez de evitar, às vezes, a frustração da criança, entender que, às vezes, né, eu mesmo regando a plantinha todo dia, talvez ela murche, o que pode acontecer, entender o quanto essa educação, talvez, que blinde, né, as crianças, tem prejudicado também nisso que a gente está trazendo hoje de responsabilidade, de autonomia em relação ao mundo. A família, ela tem um papel, assim, imprescindível. E o que eu observo, assim, na escola, principalmente nas últimas décadas, né? Porque nós desaparecemos com a instituição rua, né? A rua era um oásis, porque claro que não era uma maravilha, né? Ali a rua, às vezes, era extremamente cruel, mas era um ambiente dos pares. O adulto não entrava ali. A criança, ela conseguia se desembestar, ela conseguia elaborar sua existência com os pares. Então, quando ela entrava dentro de casa, né, eu digo que ela largava ali seu personagem e deixava também seus segredos. Com esse afunilamento, né, a rua não existe, o quintal não existe, as famílias numerosas não existem, sou eu com meu pai, com minha mãe, né, e eu estou esmagada com toda a minha vida concentrada num aparelho celular. Este olhar do pai e da mãe se tornou opressor. Opressor. Então, eu tenho uma expressão que eu uso, é o efeito Chapolin Colorado. É assim, acontece uma coisa na escola, os educadores, eles estão lá exatamente porque eles são educadores. Eles estudaram para isso, eles têm experiência nisso. Então, eles vão na cena do crime, entre aspas, né? Eles vão na cena onde a coisa aconteceu, ali escuta as pessoas, cria ciclos restaurativos, faz pedir desculpas, faz isso, faz aquilo, papapá. A criança aprende aquilo. O que a família, às vezes, pelo celular, antes da criança chegar em casa, o pai e a mãe já sabem, antes que o turno acabe, o pai ou a mãe já estão na recepção, extremamente irritados, berrando, falando que só vai sair de lá se falar com a diretora. Quando não estão com outras famílias que já mobilizaram no grupo do WhatsApp. Não, aquilo já foi pro grupo de WhatsApp. Então, olha só, o pouco que restou de oportunidade, porque onde que as coisas vão acontecer, minha gente? Na escola. As coisas vão acontecer na escola, primeiro, porque lá tem muita gente. Você só vai conseguir jogar handball na escola, porque são 7 para cada lado. Onde você vai achar 14 pessoas hoje, a não ser na escola? Então, as coisas acontecem na escola porque lá ela se revestiu de uma função que era das grandes famílias e era da rua também. Então, hoje, os pais, com todo respeito, porque tem muitas exceções, tem pais, assim, brilhantes, mas tem pais que prestam desserviço porque eles invadem, eles tomam o palco que é do filho, eles não desenvolvem na criança o senso, o que eu falo da musculatura moral, né? Não traz elementos e argumentos para ele poder desenvolver. Então, o que a gente percebe? E eu conversando com colegas meus da universidade, professores, hoje na universidade eles têm que atender pais. Então,
Então, por quê? No ensino médio, os pais estão lá. É porque meu filho lê um livro que tem um palavrão. Como que se esses meninos não tivessem imersos numa cultura hipersexualizada, violenta, agressiva? Não é a escola que inventa essas coisas. O que a escola faz? A escola, ela vai mediar essas coisas. Uhum. Ela faz uma mediação, né? Que bom que existe a escola para fazer isso. E que bom seria se existissem mais pais fazendo isso. Então, não eu brinco, né? Hoje tem muito alecrim dourado, né? Que é assim, nossa, mãe, todo mundo é príncipe, princesa, todo mundo é alecrim dourado, é o meu filho, a minha filha. As necessidades dele. Né? Então assim, tudo, ele é muito especial, sabe? Especial demais da conta. Então, isso aí reforça um individualismo, aquilo que é em si mesmado, o meu bem, o meu prazer, o meu mundo, a minha vida. Isso atrasa você ver o mundo que pertence a todos, o território que é de todos, o interesse que é de todos. O coletivo, a comunidade, ela fica enfraquecida, porque tem muito alecrim dourado. Você tá falando isso, Lulu? Eu tô lembrando esse final de semana mesmo, eu tava conversando com amigos, e acho que o principal tema, assim, dos filhos dos meus amigos é a coisa do sono, né? Porque é o terror hoje, ninguém não consegue botar pra dormir de jeito nenhum, e privação de sono, todo mundo tem esse desespero. E aí, todos contando que quando chegaram na escola pela primeira vez, começaram a listar as necessidades da criança para dormir. Então, tem que tomar o leite tal, só pode botar para dormir do jeito tal, faz o carinho assim, bate na bundinha, não sei o quê. Aí a professora fala assim, tá bom. Mas, olha, é muito difícil ele dormir. Então, assim, por favor, dá uma atenção para isso, porque senão ele vai chegar muito cansado em casa. E aí, às vezes, os pais chegam na escola, tá aquelas crianças dormindo assim, ó, tudo igual, né, num colchão só, de uma vez só, é uma música que fez todas as crianças dormirem. Então me lembrou um pouco isso, como que dentro desse ambiente escola, elas funcionam como a comunidade funciona, né? Elas não têm tantas necessidades individuais como a gente acha que tem quando tá dentro da nossa própria casa. Não é a última bala chita do pacote. Que é uma coisa que a gente cria. Exatamente. A gente criou esse individualismo, né? Já que a gente tá fazendo essa costura com a questão da natureza, o quanto a natureza é coletiva, ela só existe na coletividade. A gente vê são ecossistemas aninhados dentro de ecossistemas. Então a gente vê, né, os animais, como eles se organizam, e aí os grupos de animais e plantas e tudo mais, e a gente criou artificialmente, como você trouxe, né, essa coisa individual, e o quanto a gente não consegue reconhecer, e agora a gente está reconhecendo a duras penas, o quanto é benéfico para a gente trabalhar e se reconhecer enquanto coletivo. Isso é, assim, a gente fala do desenvolvimento, a gente teve um desenvolvimento tecnológico, mas a gente caminhou muito para trás nesse lugar muito individualista, né? E aí agora a gente está tendo que reaprender. Exatamente. E aí eu até queria aproveitar, porque eu acho que às vezes, quando a gente está falando do meio ambiente, a gente fica muito restrito a pensar nesse lugar de resíduos, lixo, e até... É curioso, porque acho que se aproxima um pouco com a questão do socioemocional, porque às vezes a gente vai em algumas escolas e as escolas falam, não, eu já faço um trabalho socioemocional. Aí você fala, que interessante, o que você faz? Não, Setembro Amarelo aqui a gente fala de saúde mental o mês inteiro, né? Ou tem um projeto de bullying que a gente faz aqui na escola que é ótimo, a conscientização. E a gente fala que não é um trabalho, né, pontual, não é um projeto, ele é uma rotina, é diário, é intencional, é uma postura, é cultura. Então, o educador precisa estar estudando sobre isso, precisa estar experienciando, né, essa vivência com o meio ambiente, as famílias precisam estar vivenciando, estudando. Então, eu queria expandir um pouco também essa questão e te provocar, ampliar um pouco pra gente e pra todo mundo que tá ouvindo, o que é falar de meio ambiente? Então, o que isso tem a ver com alimentação, né? O que isso tem a ver com a nossa relação com os animais, né? Então, assim, a gente expandir mais, sabe? Esse território também. A gente precisa compreender que tudo está interligado, mas por uma questão didática, eu vou colocar o seguinte: nós temos
dois grandes problemas que eles estão assim abraçados. Então, a gente escuta falar muito sobre as emissões de gás de efeito estufa. Então, o aquecimento global ele tem muito a ver com as emissões de gás de efeito estufa, né, que a gente não consegue deter. E desde o Acordo de Paris em 2015 para agora, a gente não diminuiu. Pelo contrário, a gente se envolveu em mais 2 guerras, né, mais conflitos e tudo mais. Então, tudo isso tem atrasado muito. Então, isso é algo que a gente entende assim, poxa, isso são decisões grandiosas. Tem a ver com nações, né? Tem a ver com grandes economias. Qual que é a matriz energética desse país, né? Ele vai continuar investindo em combustível fóssil ou não? Então, essa é uma discussão grandiosa. E existe uma outra que vem junto, que é a degradação ambiental, que é a degradação dos territórios. Então, aí, nessa degradação ambiental, quando a gente vai percebendo o que a gente faz com a floresta, com o rio, com os oceanos, com os mangues, por onde a gente passa, a gente deixa um rastro de destruição. Né? A gente deixa esse rastro. Então, para uma criança, tratando-se de educação básica, muitas vezes a gente consegue atuar nesse âmbito da degradação ambiental. É por isso que fala-se tanto de resíduo. Né? Porque talvez é a coisa mais palpável, fácil, né? Mas a gente sabe que não é isso. Ou seja, precisa disso. Eu não posso estar aqui falando com vocês de ecologia integral, falando sobre sustentabilidade, se eu, aleluia, não faço o tratamento adequado, se eu não faço a destinação correta do meu resíduo. Então, quando eu falo para uma escola que esse é o beabá, é o maternal para você se introduzir, é nesse sentido. Então, eu preciso fazer uma avaliação de quantas anda a minha escola. Como que eu lido com água, com energia, com papel, com plástico. Eu tenho categorias. Essas categorias elas podem estar atreladas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque eu não preciso inventar a roda. Eu não preciso, já tem muita coisa publicada. Eu posso pegar categorias que a própria Laudato Si traz, e aqui eu falo do Papa Francisco como uma autoridade, não necessariamente uma autoridade religiosa, mas é uma autoridade política. Então, eu tenho categorias, o próprio ASG, o OSD, quando você pega as categorias do ethos, né, que são os indicadores. Então, você não precisa inventar a roda. A gente precisa atacar algumas categorias, mas isso tudo é de forma tecida junto. Então, quando você sensibiliza, eu gosto de usar muito a palavra sensibilizar, mais do que formar, quando é nessa temática. Porque se eu estou falando com a Renata, com a Joana, eu preciso tocar no coração delas. E muitas vezes é até pelo ato poético, como diz a Adélia Prado. Eu preciso que há uma sensibilização das pessoas, dos educadores, do tipo, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A escola pode todas as coisas? Não, mas sem ela também as coisas não vão caminhar dentro daquilo que compete a ela. Então, essa criança que está hoje com 5 anos ou com 10, é ela que vai resolver o problema da emergência climática, da ebulição climática, vamos já dizer? Não, mas ela é um sujeito que vai habitar essa casa comum. E essa casa comum não tem só eu de morador. Aí que entram as outras espécies, que eu falo de um diálogo interespécies. Porque a gente faz crítica ao antropocentrismo, a gente faz crítica a que nós estamos fora da natureza, mas nós continuamos agindo como se fosse isso mesmo. Então,
Sabe aquela imagem da vaquinha mimosa? Eu lembro que eu tinha uma galinha, ela chamava Maria Cristina. Ela tinha nome, porque na minha casa, lá na Mata das Borboletas, tinha galinha, tinha cachorro, tinha coelho, tinha porco, tinha tudo. Então, ao nomear, né? Olha esse cavalo caramelo. Por quê? Quantos cavalos que estão aí, por aí? Mas o fato de eu nomear é o caramelo. Né? Ele toma uma outra configuração. Então, nesse movimento de pensar a casa comum, eu tenho que pensar que essa casa tem outros moradores com os mesmos interesses que os meus, mas interesse de viver. Tem direito à liberdade e tem direito à integridade física, porque nós estamos falando de seres que sentem dor. São seres sencientes, e a ciência já comprovou isso com o Manifesto de Cambridge, que, se eu não me engano, é de 2012. Né? Então, esse Manifesto de Cambridge fala que não é de domínio do ser humano os estados de consciência, que esses animais também têm. É por isso que uma vaca chora semanas quando você tira o bezerro dela. É por isso que um porco, ele luta para viver, né? Ele não quer morrer. Só que aquela galinha mimosa, o que nós entramos hoje nessa depredação, nessa exaurimento que a gente tem do estado da natureza? O que nós fizemos com o corpo do outro animal, não humano? Né? Nós invadimos seu corpo, seu território, nós separamos suas crias, né? A gente faz sistemas de inseminação artificial, ou seja, só que isso está por detrás de uma cortina, é uma indústria que eu não vejo. Então, essa indústria que precisa sufocar e macerar pintinhos machos, porque eles não têm interesse para a indústria da galinha poedeira. Então, o nosso senso ético foi para o beleléu. Foi para o beleléu. Isso é insustentável. Então, para a gente conversar, ter uma conversa de gente grande, né, de adultos, a gente tem que pensar em tudo. Tem uma música que diz que tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Eu pergunto para as pessoas que cantam, o que é tudo? Quando eu falo que é tudo. É só a gente? Né? Quantos documentos de educação que fala de todos? Todos quem? Todos quem? Então, quando eu falo de justiça climática, de racismo climático, eu tenho que entender que os mais pobres, os mais vulneráveis, eles serão os primeiros a pagar a conta, né? E são os que menos poluem. Então, eu tenho que entender essa biodiversidade que é própria do planeta, né? Então, para essa biodiversidade, eu tenho que ter flexibilidade e manejo para poder entender as relações. Então, quando eu falo tudo está interligado, é disso que a gente está falando, é bem mais profundo. Perfeito. A gente ia até, a última pergunta nossa ia até ser sobre como convidar e convocar, né, essas famílias que estão ouvindo a gente, os educadores, a cuidar mais dessa questão, a trazer essas questões para o cotidiano. Eu acho que Aleluia já cumpriu esse check aqui dessa pergunta, mas acho que no final das contas, a gente trazendo... Você trouxe uma sensibilização muito forte, eu tô até arrepiada aqui para falar, que ampliou, e eu acho que sensibiliza muito, dialoga muito com a gente, que até a Joana já citou isso, não é só o ambiental, é socioambiental, né? E a possibilidade da gente poder trocar é também a gente voltar com essa questão como um exercício, né? Não é porque eu já faço também alguma coisa que eu estou isento de isso também ser um questionamento cotidiano. O que mais eu posso fazer, né? Porque também, esse assunto aqui não me interessa porque eu já faço, né? Então, o que mais que eu posso fazer? Ou como eu posso sensibilizar a outra pessoa que está do meu lado, né? Então, esse exercício da coletividade e de também se provocar, que eu acho que é isso que a gente também traz, né? A gente traz aqui um pouco de colo, um pouco de provocação. Eu acho que ele é fundamental quando a gente fala sobre
educação e aprendizagem. Nunca está esgotado, né, esse tema. E aí agora a gente vai passar para um bloco que é muito especial. E o último, infelizmente. Exato. Que é uma pergunta que aí é de algum ouvinte, de alguma família que tem seu filho, filha, neto, sobrinho, numa escola que tem LIVE. E aí traz uma pergunta pra gente, que é uma pergunta surpresa, sobre qualquer assunto. Então a gente vai escutar agora. Vamos lá. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é André Feijó, sou pai LIVE, tenho 3 filhas, uma de 21 anos, uma de 14, uma de 12 anos. E com essa diferença de idades, acaba as dificuldades em conciliar as criações que acabam sendo diferentes. Então, minha pergunta seria a seguinte: qual é a importância do equilíbrio entre a autoridade e a empatia na parentalidade? Bom, autoridade e empatia. Mas você sabe que eu fiquei presa mais no início da pergunta, porque quando ele fala da idade, da diferença da idade dos filhos, eu ia falar para eles que isso é maravilhoso. Para qual filho é maravilhoso? E a Aleluia pode dizer bem, né, dessa experiência, porque ela com mais 12 irmãos. É porque quanto mais diverso, a riqueza está na diversidade. Então, quando você tem filhos de idades diferentes, o ambiente dentro da casa fica mais rico também. Então, quando eu falo lá que eu nasci na década de 60, ou seja, é claro que muito criança, mas eu vivi todo o movimento da década de 60, político, cultural, artístico, blá, 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 porque meus irmãos abriam essas janelas para mim, né? Então, esse pai aí é privilegiado por ter essa alternância aí. Autoridade é sempre autoridade. Ela é sempre autoridade. E ela nunca prescinde da compaixão. Porque uma autoridade sem compaixão é um autoritarismo. Então, o melhor que a gente pode fazer são impor. A autoridade, ela se autoimpõe. Ela não precisa berrar, ela não precisa... Ela inspira respeito. Então, os filhos percebem isso na coerência nos atos dos pais e das mães. Então, isso é importante. Essa coerência, essa regularidade. Então, criança e adolescente precisam de moldura. É interessante porque a gente teve um episódio, até convido nosso ouvinte a ouvir, se não ouviu ainda, com a Nanda Perim. E ela fala, né, dessa diferença de autoridade e autoritarismo. E a gente tende a olhar a autoridade como uma coisa ruim, mas ela não é ruim, né? Pelo ela contrário, é necessária. Nós temos carência. E a verdade é que ela só acontece com empatia, porque, né, a própria Nanda fala do quanto a autoridade tem a ver dessa relação com o outro, de eu entender a necessidade do outro, entender a minha necessidade. Então é o caminho de mão dupla, né? Assim, a gente não... se a gente educa com autoritarismo, aí a gente não tá escutando o outro. Não. Né? Mas se a gente educa com autoridade, tem lugar, né? Dessa relação. Se a gente ama, é permissivo, cuida. Também a gente não tá escutando. Exatamente. Né? Porque a gente não vê os riscos, né? Os perigos. E a autoridade, ela é necessária, tanto na família quanto na escola, porque a gente é responsável por aquelas crianças e jovens. É o cuidado, né? Você precisa cuidar. E você é aquilo, né? Você cuida daquilo que você ama, daquilo que você conhece. Né? Exato. Gente, eu ao longo de toda a nossa conversa, eu fiquei aqui... Foi muito importante, então já queria te agradecer demais. Acho que é um tema necessário. Eu espero que as pessoas deem play nesse tema, porque o meu medo é a gente estar tão desconectado dele que a gente olha um título e a gente fala, putz, não me interessa. Quem né? sabe se fosse sobre inteligência artificial, né, ia dar mais sucesso. Exatamente. Não, mas aleluia, você traz de um jeito muito mais palpável, possível, e ao mesmo tempo não negligenciando a urgência disso. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que muitas vezes as pessoas elas fogem do tema porque está muito distante da realidade delas, né? Ou é desse lugar alarmista, ou é de um lugar romântico também, né? Então, eu acho que você trouxe realidade,
mas ao mesmo tempo num lugar de uma responsabilidade coletiva, que isso é Sim. fundamental. Sim. Então, assim, muito obrigada pela presença hoje. Aí eu fiquei reverberando ao longo de toda a nossa conversa. Não dá pra não pensar no Manuel de Barros também, né? A gente citou várias pessoas aqui, eu acho que foi um episódio bem rico também de referência, mas aí eu lembrei de um poema dele que eu trabalhei com as crianças na escola, quando eu tava mais na escola propriamente, né? E aí eu fiquei com vontade de ler. E aí botei aqui. Ele fala assim: prezo insetos mais que aviões. Uhum. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Uhum. Tenho em mim um atraso de nascença. Fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque não sou da informática, sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Que lindo. O meu quintal é maior do que o mundo, está escrito na parede do quintal da escola que eu fui diretora por 14 anos. Ai, que linda. Então a gente Então acho que fica esse vem. convite, né, pra gente até funcionar em outro tempo, né, assim, para ser mais sensível aos passarinhos do que aos aviões, do que aos mísseis, né? Acho que esse é o grande convite quando a gente está falando de uma educação socioambiental. Então, Sim. Obrigada por inspirar. Eu que agradeço, e por adorei me a conversa. conectar direto assim, com esse poema que eu gosto muito. Obrigada, gente. E não deixem de dar play e também indicar para amigos, amigas, que eu acho que isso também faz com que a nossa comunidade amplie e se reverbere. Sim. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada.